Fala pessoal do YouTube, Fábio Costa, canal Zambujeiro enxertado na Oliveira. Hoje uma passadinha rápida, uma pequena dica de leitura. E falando em pequena, é pequena mesmo, porque é um livreto pequeno, porém interessante. Small but very interesting. É um livreto, 70 páginas, de conteúdo 70 páginas. Hitler, o quase anticristo. Nós vamos ver as similaridades deste homem com aquele profetizado na Bíblia que prometeria paz, prosperidade, prometerá, né? Paz, prosperidade, mas no fim trará caos, derramamento de sangue e destruição. E o interessante também é que nós vamos ver como é fácil, como vai ser fácil este homem se levantar, porque a gente imagina hoje, mas como? Se levantará um líder mundial que será adorado por todos? Vocês vão ver a facilidade com que este homem conseguiu a adoração do povo alemão, um povo disciplinado, honesto, digno, trabalhador, né? E que ficou aparentemente encantado, debaixo de um encantamento pelo magnetismo pessoal desse homem, o envolvimento, as forças que estavam por trás de desse carisma e esse poder pessoal dele de reunir para si multidões e de convencê-las a praticar atrocidades. E assim poderemos ter um vislumbre melhor de como será montado o palco que permitirá a ascensão desse terrível personagem que marca o fim dos tempos. Vem comigo depois da vinheta. Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa obra. Aqui é a capa dele, né? Hitler, o quase anticristo. A sinistra conexão entre ocultismo, nazismo e a nova era. Do autor Dave Hunt. Ele é um livreto, tá? Ele, em sua totalidade, de conteúdo, é 69 páginas. Então é um livreto, é uma leitura, é meia hora, né? Meia hora, 40 minutos de leitura. Editora Chamada da Meia-Noite. Na verdade, ele é uma tradução de 2 capítulos de uma obra original do autor Dave Hunt de 1983, chamada Peace, Prosperity and the Coming Holocaust, ou seja, Paz, Prosperidade e o Holocausto Vindouro, numa tradução livre, né? E eu não tive acesso a essa obra original, mas deve ser muito interessante, porque não entendi porque a Chamada não traduziu, né, a obra completa. Pegou apenas 2 capítulos desta publicação, de 1983. E essa edição aqui, essa tradução é de 1995. Aqui está o índice, prefácio, né? Depois página 7, depois Hitler, o quase anticristo. Qual a origem desse poder das trevas? A conexão ocultista? Os mestres hierárquicos de Shambhala? O Messias aterrorizado? Possuído pelo mestre desconhecido? O mito do sangue? Magia negra da ordem SS? A conexão ariana? A conexão ariana? A invasão do Oriente? O Vishva Hindu Parishad? Tolerância e ecumenismo hindu-budistas? O Swami Hitler? A sagrada suástica e iniciação. Conclusão, uma nota positiva, depois notas glossário sobre o autor. Eu gosto muito do Dave Hunt. Dave Hunt nasceu em 1926 e faleceu em 2013. Eu tenho bastante livros dele aqui. Ele era um autor, né, escritor, palestrante. Ele rodava o mundo inteiro. Ele esteve no Brasil algumas vezes, inclusive. Faleceu aos 87 anos, no ano de 2013. Ele é bem ortodoxo na doutrina, mas era casca dura. Ele tinha um posicionamento firme, assim, forte, uma personalidade forte, né? Então, ele até meio que, não digo detestado, que é uma palavra forte, mas, assim, tem muito calvinista que tem bronca dele, porque ele era arminiano
Ele fez algumas publicações bem ácidas, assim, né? Bem forte em seus posicionamentos. Né? Ele era um apologista, fazia publicações denunciando as heresias no nosso meio. Não estou dizendo que o calvinismo é uma heresia, mas ele ele publicava essas obras com um tom assim forte, direto ao ponto. Não era muito adepto do politicamente correto. E assim ele também publicou uma obra chamada Que Amor é Esse? Contra o calvinismo, né? E ali ele coloca a opinião dele de forma bem forte, assim, né? Bem intensa nos seus argumentos, um pouco até meio truculento, assim. Então ele acabou pegando antipatia, assim, dos calvinistas. Mas aqueles calvinistas mais moderados reconhecem que, apesar de não concordar com a obra dele, no livro Que Amor é Esse, sabe que ele era um apologeta magistral. Era muito bom. E assim, não tinha medo de falar a verdade, sabe? Não tinha medo. O que ele tinha que criticar, ele criticava e falava, dava a opinião dele de uma forma bem contundente. Ele fez esse trabalho sobre Hitler e ele é muito de pesquisar, né, nas fontes e embasar mesmo, né, as coisas. E aqui ele fez algumas pesquisas e sondou as origens do movimento ocultista dentro da cúpula nazista, né? Vamos ler uns trechinhos aqui só para vocês pegarem ver mais ou menos qual que é o estilo, né? O que ele alega aqui, né? Vamos começar pelo prefácio aqui. Tendo desenhado em seu contorno uma serpente que forma um círculo, o emblema da sociedade teosófica apresenta uma importante ligação com Hitler, esse falso messias que foi o modelo mais perfeito do vindouro anticristo. A cabeça e a cauda da serpente, Yin e Yang, se encontram atrás de uma suástica. O símbolo que a maioria das pessoas associa com o nazismo de Hitler, mas que é de uso destacado em templos através de todo o Oriente, onde tem sido um sinal sagrado no budismo e no hinduísmo durante milhares de anos. A conexão de Hitler com essas religiões, manifestada em sua adoção da suástica, é mais que incidental, ou seja, mais do que um acaso. O falso messias que tornou a suástica infame era um devoto extremamente dedicado da magia negra, que tem suas raízes mais profundas nas filosofias budistas e hinduístas. Ele foi também um mestre em histeria de massa criada por poderes hipnóticos de sugestão. Reivindicando ser o Messias, ele foi mais do que qualquer outro personagem na história o que mais se aproximou de ser o Anticristo. Portanto, é importante que voltemos nossa atenção para Hitler, para ver o que podemos aprender a respeito dos acontecimentos futuros. O impressionante fenômeno do Messias germânico é muito instrutivo para nos ajudar a compreender os passos progressivos da preparação do mundo para o engano final de que estamos nos aproximando em alta velocidade. Bem, primeiramente ele faz uma análise bem documentada, tá? Não é aqueles pasquim, aqueles jornalzinho sensacionalista, né? Que cria um hype e lança sem o menor embasamento e tal. Ele faz uma análise bem documentada de ligações profundas da cúpula nazista com ocultismo, com magia negra. Goebbels, Heinrich Himmler, o segundo homem mais poderoso da Alemanha, sabe, eram sacerdotes de uma ordem negra tenebrosa. Hitler, profundamente influenciado por um bruxo que foi ministro do interior seu, e assim, depois também com relatos de testemunhas de pessoas que viveram próximo a Hitler, confirmando que, cara, ele era um cara normal, mediano em capacidade intelectual e não tinha nada demais assim, mas que de uma hora para outra começou a exercer um magnetismo. Imagine uma figura daquela dali, colocou de joelhos a Europa e por pouco, né, se não fosse um erro de cálculo ali na invasão russa, o cara ia provavelmente dominar o mundo. Então, aqui nós temos algumas imagens dele discursando, né? Percebe-se claramente ali uma espécie de transe, né? Mas o livro, apesar de breve, ele faz
uma documentação bem elaborada dos bastidores. Só que eu não vou, claro, ler tudo aqui para vocês, porque até porque o tempo não permite, né? Mas aqui, ó, Joseph Goebbels. Então, nós temos aqui um trecho do diário de Goebbels, né? Qual era a percepção que as pessoas próximas dele também tinham, né? Olha aqui o que Goebbels é o ministro da propaganda, foi ministro da propaganda nazista, né? É o famoso cunhador da frase, né? Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade, né? Foi assim que ele contribuiu para embutir a ideologia supremacista na mente do povo alemão, né? Então vejam aqui, ó, o nível de bajulação, de adoração que envolvia o ambiente em que Hitler estava, né? Um trechinho de Goebbels falando dele, ó. Ele é um instrumento, Hitler, né? Criativo do destino e da divindade. Estou diante dele, profundamente abalado. Reconheço-o como meu líder. Ele é tão profundo e místico como um profeta de antigamente. Com tal homem será possível conquistar o mundo. Minhas dúvidas desaparecem. A Alemanha viverá. Heil Hitler. Salve Hitler. Cara, isso é assustador. Vamos passar aqui para uma outra. Olha só, esse aqui é o Hermann Göring, ministro do interior da Alemanha, nazista, e comandante da Luftwaffe, a força aérea, né, nazista, que ordenou a solução final, ou seja, o extermínio dos judeus, né? Ele é um bruxo de alta patente, e era conselheiro espiritual de Hitler. Aqui os nazistas, uma foto, não sei se você consegue ver aí. Os nazistas pretendiam reconstruir uma Alemanha pagã, depurada de qualquer sangue não ariano. Na foto, um especialista, entre aspas, mede a largura do nariz de um velho, levantando dados estatísticos supostamente capazes de determinar a origem racial. Então eu não sei qual que era a metodologia aqui, qual era o parâmetro usado, mas eu acho que se tivesse o nariz um pouquinho mais grosso já não era ariano, e talvez fosse exterminado, não sei. Isso aí é fruto dos delírios, né, totalitários dessa ideologia, né, que permeou o mundo ainda. O Messias aterrorizado. Aqui eu destaquei também um trechinho do que acontecia com ele. Aqui também depoimento de pessoas próximas a ele, dizendo, né, ainda mais que seus longos discursos públicos, o comportamento particular de Hitler com aqueles que o conheciam melhor tinham todas as marcas clássicas de possessão demoníaca. Os misteriosos mestres de Shambhala não somente davam as ordens e os poderes hipnóticos a Hitler, eles também o aterrorizavam. Esse mestres de Shambhala explica ali para trás, tá? Só que não vou estragar, né? Não vou dar spoiler para vocês sobre quem eram esses mestres de Shambhala, que eram os mentores, né, espirituais de Hitler. Então, de fontes próximas ao Führer, Helschning ficou sabendo que Hitler frequentemente acordava de noite gritando convulsivamente. O relato prossegue. Aqui a fonte falando. Ele grita por socorro, Hitler, dominado por um poder que o faz tremer tão violentamente que sua cama balança. Hitler estava em pé em seu quarto, cambaleante, olhando em volta, distraído. Ele murmurava, é ele está aqui. Seus lábios ficaram azulados, ele estava pingando de suor. Foi feita uma massagem nele e lhe deram algo para beber. Então, repentinamente, ele gritou, ali, lá, adiante, no canto. Gente, coisa sinistra. Aqui nós temos foto de um experimento, o Joseph Mengele, né? O chamado Anjo da Morte, o médico louco de Hitler que fazia experiências científicas com judeus, com pessoas, né? Fazia experiências científicas, não, cometia atrocidades, né? Barbáries. Aqui uma pessoa com cérebro à mostra, provavelmente cobaia, né? De algum experimento demoníaco, né? Malévolo, insano desse homem. A tribuna nazista em Nuremberg, aqui eu achei muito interessante, porque, olha só, aqui foi onde eles foram julgados, né? Julgados, os nazistas. A tribuna nazista em Nuremberg imitava o altar de Pérgamo, que
que se encontra no Museu de Pérgamo em Berlim. Em Apocalipse 2:13, Jesus diz ao anjo da igreja de Pérgamo: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. E aqui eu fiquei impressionado porque bateu perfeitamente com uma pesquisa que eu fiz, um artigo que eu escrevi, que se encontra lá, tem na descrição ali, tá? O blog é www.zambujeiro.com.br. É um blog de artigos que eu tenho de são vários assuntos abordados segundo a cosmovisão judaico-cristã e bíblica. E lá, procure lá você. Tem um artigo meu, tem assim, ó. Quando você entra no blog, tem séries de artigos e tem só artigos solos. E este que eu tenho é Os Passos de Satanás na História. Eles são um artigo com 3... É uma série de artigos, né? São 3 artigos. Parte 1, parte 2 e parte 3. E ali eu faço o rastreio dos passos de Satanás. E você sabia que o altar de Pérgamo, onde era o trono de Satanás, que Antipas foi morto, que Jesus diz, né, que é o mártir, né? Antipas foi martirizado. Ele foi transferido, ele foi escavado e transferido para a Alemanha em 1902, e também o portal de Ishtar, que era a deusa babilônica, também foi transferido para a Alemanha no começo do século XX. E Ishtar era um dos deuses babilônicos, onde também tinha Sirush, que é a antiga serpente, adorada na Babilônia, e que perseguiu Israel através de Nabucodonosor. Tem um grande rancor contra o povo eleito, né, escolhido de Deus, né, para que viesse a linhagem do Messias, e quer exterminar esse povo. E esse espírito transferiu-se para a Alemanha, colocando o país em 2 grandes guerras, desde que foram transferidos esses altares para lá, e está para ser novamente reinaugurado no Museu de Berlim em 2023 esses mesmos altares, tanto o altar de Sirush, antiga serpente da deusa Ishtar, como o altar de Pérgamo. Cara, assim, ó, fechou, sabe? Bate direitinho, de fontes diferentes. Então, quer dizer, não pode ser só coincidência. Hitler mandou fazer uma réplica do altar de Pérgamo, do trono de Satanás, de onde ele proferia seus discursos em Nuremberg. Qual foi o fruto disso? 6 milhões de judeus mortos e quase 60 milhões de pessoas, né, dizimadas na Segunda Guerra. Então Jesus disse, né, pelos frutos o conhecereis. Né? Entre lá, confira-os, tem outros artigos, você pode pegar à vontade, não tem custo, né? Não tem direitos autorais, só ficaria agradecido se fosse usar em alguma forma se citasse a fonte, mas tirando isso você pode ficar à vontade, tá? E aqui para encerrar, queridos, olha só, olha aqui o que é tenebroso na história. O nazismo de Hitler adotou um cristianismo positivo que juntou todas as religiões na igreja do Novo Reich. Somente poucos lhe resistiram. Nas fotos, 2 bispos católicos acima e um bispo evangélico, fazendo a saudação hitlerista com figurões nazistas. Aqui eu quero dizer o quê? Eu sou evangélico, tá? E aqui está um bispo católico e aqui está um bispo evangélico. Então eu não estou fazendo crítica a nenhuma ala do cristianismo, só estou citando como é fácil, tá? Como vai ser fácil a Bíblia se cumprir. Que diz que todos adorarão a besta. Todas as religiões, todos os que não estiverem com seus nomes escritos no livro da vida, adorarão a besta, que é o anticristo. Então, como é fácil aglutinar, juntar todos os figurões das grandes religiões, seja evangélico, seja católico, debaixo do poderio de um homem. É muito fácil. Vai ser muito fácil surgir o verdadeiro anticristo, né? A gente viu por Hitler uma espécie de protótipo, né? E ele faz outras ligações aqui no livro, queridos, que eu não vou estragar surpresa para quem lê, né? Só vim apresentar mais ou menos aqui o que seria de interessante para despertar seu interesse e ler. E tirar suas próprias conclusões, né? Ok? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Curta, comente, compartilhe. Logo, logo teremos mais novidades aí. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E até a próxima, querendo Deus.